Assim, ó, vamos supor que você precisa fazer uma cirurgia num filho teu. Você tem um médico que é sério, ele é chato, mas ele é muito bom. E tem outro médico que é mais ou menos, ele é muito engraçado. Você prefere chamar o mais ou menos engraçado ou o muito bom e sério? Provavelmente muito bom e sério. Sim. Por que na hora de votar as pessoas querem o mais ou menos o mais engraçado? Aí o mais ou menos engraçado é o Lula e o mais ou menos engraçado é o Bolsonaro. A gente tem que entender que assim, o Brasil tem problemas muito sérios. O Brasil é muito pobre. O Brasil tá ficando para trás em termos de tecnologia. O Brasil tá muito inseguro. O crime organizado manda no Brasil. E, cara, não vai ser com um cara que fala armas, que é o Bolsonaro, e só fala certas coisas. Ou o Lula que fala, pega uma cachaçinha, uma picanha, que você vai resolver. Não adianta eles serem simpáticos e carismáticos. Os nossos problemas não demandam carisma, eles demandam coragem e competência. Infelizmente, nenhum deles tem nem coragem nem competência, mas eles têm carisma de sobra. E aí, né, o Brasil tem que escolher. Se o Brasil quiser ser um país de gente carismática, mas que é assaltado no farol, cara, tem vários candidatos carismáticos. Se o Brasil quer matar o bandido que tá te assaltando, tem um cara mal-humorado pra cuidar disso. É isso. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho do Lula. O que você acha do Lula? Porque eu falei agora, perguntei o que você acha do Bolsonaro, você já deu, eu queria que você falasse um pouquinho do Lula. Hoje o Bolsonaro todo mundo sabe que tá preso, e o Lula já foi preso e sai. Então fica aí. Cada um já tem um para falar que foi preso. Queria que você falasse dos dois, queria que você falasse do Lula agora. O Lula, se você chamar pra um churrasco e quiser dar risada, você vai dar risada com o Lula. Se você quiser assistir um jogo de futebol e dar risada, você vai dar risada com o Lula. A diferença é que o Lula provavelmente vai pagar o churrasco e vai pagar o jogo de futebol, porque o Lula, né, de acordo com o que a gente sabe dos escândalos que envolvem o PT, o Lula fez fortuna, fez zilhões com toda essa história, e basta ver agora o Lulinha, o filho dele, envolvido no escândalo do INSS. O Lula é essa figura. O Lula não tem condições de administrar o Brasil, tanto que ninguém sabe exatamente o que o Lula tá fazendo nesse governo. Ah, o Lula taxou. Mas qual o projeto do Lula? Ninguém sabe. O Lula, na eleição de 22, não apresentou um plano de governo. Até o final da eleição de 22, o Lula nem sequer apresentou quem seria o ministro da Fazenda dele. Ele falou assim, ó, dá um cheque em branco pra mim, lá garantia sou eu. Famosa, né, joga no peito do pai. Aí veio um governo ruim. O que o Lula fez? Ele ficou falando de picanha, depois ele se elegeu, taxou, e agora no final ele tá dando vale gás e energia elétrica de graça. É isso. Eis o governo do Lula. Pô, isso não dá pra falar que é um governo sério. Eu ia até perguntar isso pra você. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho das torcidas, porque hoje eu tenho até os grupos, a gente no grupo Z de comunicação, que são 3 jornais, cada um tem seu grupo lá, o pessoal fica debatendo, é torcida. É Lula e Bolsonaro. Não adianta tudo que o outro. Pode um fazer uma coisa boa que o outro vai criticar. Não adianta. Virou briga de torcida. Você acha que tá isso mesmo? Uma briga de torcida que aconteceu? Eu até falo porque tá chato demais. Eu falo, tá chato. Qualquer coisa que você fala. Eu posso falar porque eu sou o que mais apanho aqui. Se eu chamar alguém do PT para entrevistar, o pessoal da direita cai matando, manda inbox, briga, xinga. Mesma coisa do outro lado. Se eu chamar alguém do PL aqui, o pessoal do PT vem, briga, xinga. Então todo dia tem alguém me xingando, já acostumei. Então eu queria que você falasse, ficou chato desse jeito? É que ficou, mais do que chato, ficou burro, né? Ficou burro, porque eu não vejo nenhum deles trazendo argumentos racionais para defender o político. Imagina uma pessoa hoje tem que defender o Lula para reeleição. O Brasil tá crescendo menos que a Argentina. A gente fazia piada que a Argentina tava quebrada, o Brasil cresce menos que a Argentina. O Brasil, a tributação, a taxação tá altíssima. Os juros no Brasil tá 15% na Selic. Se você for pegar um empréstimo para comprar qualquer coisa, é um inferno. Ele aumentou mais imposto agora para comprar um celular vai ficar 25% mais caro. O cara é uma máquina de taxar. Disse que o Brasil melhorou, mas precisa ficar dando botijão de gás para as pessoas. Ora, como é que se diz que um país melhora se as pessoas não conseguem pagar pelo próprio gás ou pela própria energia elétrica? Ou seja, sem gás e energia elétrica, a pessoa não consegue cozinhar. Então, o que o Lula tá mostrando na prática é que ele é um governante ruim. Então, ninguém, petista, racionalmente tem condição de defender o Lula. Aí vai vir o fundo do Bolsonaro. Como é que ele defende o Flávio Bolsonaro? Não, o Flávio Bolsonaro fez... Fez o quê? Eu pergunto, o que o Flávio Bolsonaro fez? Como senador, ele ajudou a destruir a Operação Lava Jato. Como senador, ele ajudou a desarticular a CPI da Lava Toga. Como senador, ele votou por privilégios. Como senador, ele ajudou a colocar os indicados pelo Lula no STF. Alguém conhece um trabalho sério do Flávio? O trabalho que ele fazia na LERJ, no Rio de Janeiro, era rachadinha. E dá prêmio pra miliciano. Você falar do Adriano Nóbrega, né? Lógico. O Adriano Nóbrega, assim, ele simplesmente tinha a esposa e a mãe que trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, que era um líder da facção criminosa, e a maior prova que o cara era bandido, que ele foi morto pela polícia. Foi trocar tiro com a polícia, por isso que matou ele. Exato. O cara morreu com o tiro da polícia. Com tiro da polícia.
Não, e que é engraçado que os caras falam que não, o Adriano não era legal, ele era de direita. Era direito, ele morreu Morreu tiro com a polícia, é um bandido. E esse é o problema. Então, você chamar esses caras ficam se matando em grupos de WhatsApp. Seu comunista, faz o L agora, cadê a picanha? E o outro, olha aí, o rachador, não sei o quê. Tá, ok. Algum de vocês tem um plano pra melhorar o Brasil, só pra saber? Ninguém tem. Aí aquele silêncio no grupo, só pra saber, qual é o projeto de vocês? Ninguém sabe nada. O Flávio agora, será que conhece você? O Flávio sempre conheceu. O Flávio não governo Ele gostou, ele quis falar que não conhecia. Lógico, né? O Flávio, ele tentou vir falar comigo durante o governo do pai dele que ele queria basicamente calar a gente de alguma maneira. O Flávio, durante o impeachment da Dilma, ele também veio tentar falar com a gente para subir do nosso caminhão de som. Os irmãos do Flávio me conhecem, a família toda me conhece. Ele tá fazendo esse tipinho porque o Flávio, ele precisa que minha candidatura não exista. Por quê? Porque eu sou o único dos outros pré-candidatos, tirando ele e o Lula, que fala que ele é corrupto. Um exemplo, o Zema e o Ratinho, esses outros caras, eu acho uma vergonha, eles são governadores de estado, tem até uma outra coisa para apresentar em termos de entrega, mas não tem coragem de falar em público que esses caras são ladrões. Então, naturalmente, esses aí, eles são tipo puxa-saco do Flávio. O Flávio, beleza, ele conhece bem. Comigo, ele, assim, eu sou muito inconveniente, porque eu não posso assistir, porque eu vou falar na cara dele, nos debates, que ele é ladrão, assim como eu vou falar pro Lula que o Lula é ladrão. Então ele tem que, de alguma maneira, tirar a gente do jogo. Tanto que, já tá rodando o zum na internet, aparentemente ele vai mandar emissários. Na verdade, ele já mandou emissários para conversar com pessoas, com amigos em comum, com propostas que nunca serão aceitas. Isso eu já posso adiantar aqui. Certo. Tem bastante coisa pra gente falar hoje, até vi se a agenda tiver apertada, a assessoria já me avisa, já me aperta aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Ítalo também. O Ítalo tem um trabalho bom aqui na cidade de Sorocaba, foi reeleito como o segundo mais votado aqui da cidade e tá acompanhando você aqui hoje. Queria que você falasse, conhece o trabalho do Ítalo aqui, acompanha o trabalho dele aqui na cidade? Não, nunca conheci, não conheço esse homem, né? Nunca ouvi falar dele. O Ítalo é um dos primeiros fundadores de núcleos locais do MBL, na virada de 2014 para 2015, ou seja, é um dos primeiros líderes do MBL quando o MBL foi fundado, quando o MBL era um escritóriozinho no centro de São Paulo, ele confiou na gente, foi uma grande liderança no impeachment da Dilma, um grande organizador de manifestações naquele período, já era uma pessoa muito inteligente, muito leal. Quando se elegeu para vereador, fez uma votação legal, na época quase 3 mil votos, e aí ele tocou uma agenda municipalista muito pesada, que as pessoas mesmo falavam, cara, o Ítalo não vai aguentar esse ritmo de trabalho. O Ítalo vai ter um burnout, não vai aguentar. Até tive, mas Você teve? Tá vivo, tá vivo. O que aconteceu? Ele trabalhou tão bem que aí ele se reelegeu numa campanha barata. Ele tinha, né, comparado com outros nomes, poucos seguidores em rede social, mas mesmo assim fez os conteúdos e ficava na rua conversando com as pessoas. Resultado, foi o segundo vereador mais votado da cidade. Eu falava que tinha até mais de um Ítalo, porque todo semáforo que você passava, ele tava distribuindo lá. É a terceira rádio. Terceira rádio que eu vou panfletei todo mundo, que cara. falam isso. E não, Panfletou todo mundo. Você passava na rua direto, todo dia você via ele em algum eleição, cruzamento. né? Porque Sim. todo ano eu panfleto os semáforos para prestar contas. Eu faço um jornalzinho, né? Inclusive, sempre tem umas materiazinhas do Zenorte que a gente saiu, mais produtivo, qualitativo, os trabalhos que saíram. E aí eu vou panfletando, prestar contas e chamo o pessoal para um evento. Inclusive, esse ano vai ser em 18 de maio, que vai ser a nossa prestação de contas, lá no Sorocaba Clube, 19 horas. E todo ano eu faço isso. Então, por isso que muitas vezes o cara me vê. Né? Não só na eleição, mas fora. Mas na época da eleição, até falava, nós até brincava com ele, falava isso, você fica tanto no sol que vai chegar na urna, lá, você vai estar no final da eleição, moreno, você vai estar bem queimadinho, vão achar estranho a sua foto da urna, mas ele ficava Vamos falar vermelho. que ele tá de blackface, né? E foi engraçado que o último dia de eleição até teve uma foto minha, sua e do meu irmão. Lembra que você bateu num carro? Foi. Ficou legal aquela foto. Eu guardei ela de lembrança. Então, isso daí, o Ítalo tá aqui. Você acompanha, lógico, o trabalho do Ítalo, você acompanha também o que está acontecendo na cidade de Sorocaba. Queria que você falasse qual conhecimento você tem. Conhece o prefeito que está atual agora, o Fernando, o Manga que foi afastado. Dá uma visão geral, o que você tem de Sorocaba? Você tem certeza? Pode, fica à vontade. Você tem certeza? Tá bom. Fica à vontade. O que eu posso falar assim, Sorocaba é uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo e não é... Tipo, ele vai em todas as cidades e fala isso. Não, não é. Sorocaba faz parte do polo de expansão bandeirante e tropeiro de São Paulo. Né? Não só por terra, mas por rio. E então o processo de colonização do Brasil passou por Sorocaba. Boa parte dos bandeirantes que colonizaram, por exemplo, Goiás, são na verdade sorocabanos. Sim, o irmão do Baltazar Fernandes fundou Cuiabá. Bem lembrado. Ele
né? E fora que o caminho do Piabiru passa aqui, né? Sim. Eu tô aqui com um homem que sabe tudo. Sabe E o que acontece? Aí, ó, só pra fazer coisa. O primeiro forno de ferro das Américas, em 1590, que o Afonso Sardinha Souza implantou, foi em Sorocaba. Porque Sorocaba sempre teve muito ferro, não é? Começaram a fazer O Morro coisa- Ipanema. Sim. Que era E um- aí eles começaram já a extrair ferro daqui há muito tempo. Então Sorocaba já é uma cidade especial há muito tempo. Aí você soma o fato dela ter sido industrializado no século XIX, antes de várias outras regiões do estado de São Paulo. E ela se tornou depois uma cidade que tem agricultura, serviço, indústria e comércio, ou seja, uma cidade completa. Sorocaba é para ser um modelo de cidade para o resto do Brasil. Não à toa é o 24º PIB municipal do Brasil, maior do que outras capitais. Teve desenvolvimento industrial, você teve, por exemplo, aqui, eu estava até reclamando com o Ítalo, grandes sistemistas automotivos, ou seja, fábricas de peças para a indústria automotiva, e fábricas, no plural, de equipamento para energia eólica. Logo agora que a energia eólica estourou, as empresas fecharam. Ambas, a Vobel Texis e a Tex- e a Texis e a Texis. E fecharam, o que é uma pena. Então o que acontece? Sorocaba tem que fazer escolhas. E as escolhas vão na linha de realmente ser o polo tecnológico industrial da região, e ela tem toda a condição de ser, ou cair no populismo bobo daquele manga. O que me assusta, assim, vocês têm condição de estar no topo. No Sorocaba tem um perfil de uma cidade alemã. A Alemanha é cheia de cidades como Sorocaba, com indústria bem desenvolvida. E aí vocês vão e votam num cara, assim, de um lugar, sei lá, do interior do Maranhão, que é o manga, que fica, eu baixei o imposto aqui do não sei o que. Ele não baixou o imposto de nada, ele só tá fazendo uma dança idiota, um populismo idiota pras pessoas, e as pessoas estão esquecendo assim, pô, eu vou perder minha indústria automobilística, pô, eu tô perdendo indústria eólica aqui. Então, o bonde da história passa e as pessoas ficam se entretendo com TikTok. 12 mil pessoas morando em favela, que tem aqui. Um número maior de moradores de rua que acabou chegando também por conta do desenvolvimento das últimas décadas. E, paralelamente, um conjunto habitacional, que ele falou que ia ter 14 mil vagas, 20 mil vagas, que não foi entregue. Tem certas coisas que não dá pra entender. Como é que pode uma população tão boa, de uma cidade tão histórica, tomar decisões políticas tão infantis? Eu espero que essa doença infantil que passou por aqui passe. Certo. Você acha que, igual,